Show. O que rolou foi o seguinte, eu comecei lá no segundo período da faculdade a entender que existia a terapia cognitivo-comportamental, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui no início, uma professora virou para mim e falou, cara, você tem aptidão, você tem jeito para psicologia clínica. E aquilo ali já me despertou, já me motivou pra caramba. E eu falei, caramba, eu preciso ficar bom nisso aqui, preciso aprender como é que isso funciona. E comecei a ler livro de terapia cognitivo-comportamental, Judith Beck, Aaron Beck, aquela galera toda. E, paralelamente, nessa mesma época, estava acontecendo um congresso na cidade de psicologia. E tinha uma palestra num dia que, por acaso, era sobre vício em videogames. E eu fui nessa palestra. E eu achei meio assim... Não gostei muito do que eu vi ali. Porque na época eu ainda jogava. Né? Eu jogo... Poxa, sou da geração millennial. Então ali com meus 3 anos de idade eu já tinha meu primeiro videogame. Já jogava pra caramba. Meu pai curte muito videogames. Ele, se bobear, joga até hoje. Então eu sempre tinha essa relação com jogos. E quando eu vi, vício em videogames... Ver aquela sensação, cara, a galera tá começando a cutucar mais na gente aqui, né? Porque a comunidade gamer é impressionante. A galera é muito junta, velho. É muito maneiro, assim. Um pessoal bem irreverente, assim. A gente não faz piada com todo mundo, faz meme com tudo. Tudo vira meme pro gamer, assim. Ele quer ali, a zoeira é o momento de escape dele. Ele quer ficar de boa, né? E eu tinha essa resistência também quando eu vi falar em vício em games, sabe? E nessa palestra, uma das coisas que me incomodou foi que eu ouvi a pessoa falando coisas do tipo... A primeira coisa que me incomodou é que era uma pessoa que era o estereótipo do, sei lá, meus pais e avós. Uma pessoa mais velha falando de jogos. Assim, será que esse cara já jogou um dia? Que ele sabe como é que funciona aquilo tudo ali, que ele já teve essa experiência. E uma coisa que me incomodou foi em relação ao controle de tempo. Ele falava, adultos podem jogar cerca de 2 horas por dia, crianças meia hora, ou 1h30, etc. E, cara, essa coisa de tempo, depois eu fui entender, através de pesquisa e tudo mais, que não necessariamente é por aí o caminho. Você precisa entender os sintomas. Hoje em dia, a gente já entende que tanto a Organização Mundial da Saúde, através do CID, quanto o pessoal mais da área estatística e tal, lá dos Estados Unidos, com o DSM, já identificam isso como um possível transtorno. Já foi, inclusive, é um diagnóstico mais bem consolidado, né? A gente não chama de doença, porque... A gente não identificou o fator que causa uma possível dependência de jogos eletrônicos, né? Quando a gente tem a causa, é uma mudança genética tal, ou então um vírus tal, uma bactéria tal que causa essa condição, aí beleza, é uma doença. Mas por enquanto não, é um transtorno porque a gente identifica sintomas desse transtorno, que é o transtorno de jogo pela internet, o Internet Gaming Disorder no DSM e o Gaming Disorder no CID. Né? Já tem escala para você medir e tudo mais. Mas, enfim, naquela época o que me incomodou foi isso, a coisa de controle de tempo. E eu meio que quis começar a estudar o negócio para, cara, eu quero ver se isso tá fazendo sentido mesmo, porque eu queria entender, na verdade, como é que eu poderia jogar de forma saudável e que isso faria bem para mim, eu continuar jogando e continuar estudando e vivendo a minha vida e tudo mais. Você já percebia que você, às vezes, deixava de fazer algo que deveria ser feito para ficar jogando? Tinha esse tipo de coisa já? Esse tipo de comportamento em você? Sim. Né? Acho que todo gamer meio que percebe isso. Porque as pessoas ao redor falam. Minha mãe falava. Meu pai, que jogava, às vezes falava. Minha irmã, que morava com a gente, falava. Então, a gente sabe, no final das coisas. A gente sabe que no fundinho tem alguma coisa ali que não tá legal. Eu lembro que eu fazia trabalho para faculdade às vezes e eu procrastinava bastante. E eu procrastinava fazendo o quê? Jogando. Então eu já notava que às vezes conflitava uma coisa com outra, às vezes ficava jogando até tarde, e aí no outro dia eu tava destruído. Puta, mano, por que eu fiquei jogando até tarde? Então, assim, eu já notava que existia alguma coisa, só que eu não aceitava, eu não queria aceitar que, poxa, cara, eu vou ter que parar de fazer isso, não faz bem de verdade, posso estar viciado. Eu não gostava dessa ideia. Entendi. Eu queria simplesmente, não, peraí, deixa eu aprofundar nisso aqui, entender melhor o que está acontecendo, se existe isso mesmo, essa coisa de tempo já não me descia bem. E aí depois, me debruçando mais e paralelamente estudando a terapia cognitivo-comportamental, lembra? Que a professora ela me motivou. Eu fui meio que conseguindo fazer uma articulação de o que eu entendi através das pesquisas e de uma visão de terapia cognitivo-comportamental por trás. Meio que tentando sempre articular as coisas. Porque na época, cara, a gente pega isso aí, era 2012, 13...
Entre 2012 e 2014, mais ou menos. Não tinha protocolo de tratamento, os sintomas ali estavam mais ou menos faz explicados. bastante tempo então, cara. Faz tempo pra caramba. Tempo pra caramba que eu tô nessa. E não tinha uma clareza muito grande. Hoje em dia já tem, poxa, uma psicóloga lá na Espanha que já está testando protocolos de tratamento para dependência de jogos eletrônicos, já tem os sintomas bem catalogadinhos, já está no DSM, porque o DSM-5 foi lançado ali em 2013, 14. Veio para o Brasil, acho que em 2014, um pouco antes. Ali ele surgiu como, poxa, isso aqui é uma condição para a gente começar a explorar. Né? Eles falam uma condição para pesquisas futuras. Até hoje está assim, o DSM-5-TR, que é a atualização, mas o corpo de pesquisa cresceu gigantescamente ali. E está cada vez mais consolidado isso com meta-análise, sistemas, revisão sistemática pelo mundo todo e tal. Então, isso me motivou muito a querer entender aquilo ali. E já quando eu fui fazer estágio em psicologia clínica, nas entrevistas clínicas, seguindo ali bonitinho aquelas entrevistas semi-dirigidas, tudo aquilo que a gente aprende na avaliação em terapia cognitiva, eu já consegui fazer o estágio voltado para isso, porque a minha professora era terapeuta cognitivo-comportamental. Eu fiquei com muito medo de, tipo, porra, será que eu não estou enviesando isso aqui? Será que eu não estou querendo enxergar sintomas nesse cara, nessa pessoa, nesse paciente? E isso está enviesando a minha visão aqui e tal. E por isso que é importante o profissional que está se formando ter uma supervisão. Uhum. Né? E ela me ajudou, cara. O que eu estou notando, em primeiro lugar, é que você está se identificando muito com esse paciente. Então, alguma coisa você está vendo nele que te pega. Mas, cara, pelo que você está me dizendo, está tendo uma sintomatologia aí que é interessante. Você tá fazendo tudo certo. Né? Então, eu já fiquei mais seguro. Tipo, pô, então realmente existe uma parada de disfuncionalidade ali mesmo, que rola e etc. E aí, desde então, a minha atuação clínica se voltou muito para isso. Em tentar entender como é que funciona essa coisa toda. E, bom, eu acabei perdendo um pouquinho do que eu falei. Eu expliquei muita coisa, né? Contei muita história aqui. Não, mas então, que tipo de disfunção você percebe, assim, que ocorre com uma galera que talvez esteja viciada em games, se quiser falar dos sintomas, enfim? Ah, sim, beleza. Então, antes de falar dos sintomas, eu vou traçar um paralelo antes com o que a gente entende de terapia cognitivo-comportamental, que eu acho interessante, que eu acho importante entender, que é que não necessariamente a pessoa precisa ser viciada em jogos para que haja alguma disfuncionalidade no comportamento dela. E eu vou me usar como exemplo nisso. Tá, boa. Tá? Na época que eu estava ali, vamos pôr, ensino médio, na escola ainda, antes de jogar. E aí você tinha perguntado antes, quando é que eu comecei a perceber? Depois que eu comecei a estudar a parada, que eu fui vendo toda a minha história e percebendo, cara, havia sintoma aqui, havia sintoma ali e tudo mais. Nessa época, ensino médio ali, que eu estava na escola ainda, o que acontecia era que eu não estudava direito, não era motivado para a escola. Eu estudei num colégio muito rígido na minha cidade. Na época era o melhor colégio, aquela coisa. Colégio de freira, e cheio de regra, muito exigente e tudo mais. Os melhores alunos, do lado direito na sala. E eu era o cara que fazia isso tudo, né? E então, eu meio que, ao longo do meu desenvolvimento ali na infância, eu fui criando a ideia de que, cara, eu não sou bom aluno. Não sei estudar, não sou bom, não nasci para isso, não vou dar certo nisso. Eu meio que tinha essa ideia bem enraizada ali dentro de mim. Fui criando isso ao longo do tempo. Teve uma vez que eu pedi para ir no banheiro, o professor falou, não, se você fosse um bom aluno, eu deixava. E é isso. Entende? Então, eu fui desenvolvendo essa coisa dentro de mim. E não é gostoso sentir isso. Mas, paralelamente, eu sempre jogava. Adorava. E eu via que eu me desenvolvia muito bem nos jogos. Então, ali, meio que era uma forma de eu me sentir bem, cara. Porra, eu sou bom em alguma coisa. Faço bem isso aqui. Eu gosto disso. Eu ganho quando eu estou competindo com outros jogadores. Então, em alguma coisa, eu sou bom. Só que o que acontecia? Quanto mais eu tinha essa aceitação, pô, eu não vou dar certo na escola, eu não sei fazer isso, não sou bom aqui. E quanto mais eu jogava para compensar essa sensação que eu sentia de incapacidade, que a gente entende na terapia como desvalor, na terapia cognitivo-comportamental, possivelmente, eu compensava isso jogando, me sentindo bem ali durante o jogo. Só que aí, como eu não estudava, eu ia mal nas provas. E aí, quando via o resultado, eu falava, putz, mano, que merda, eu realmente não sou bom, não sou capaz e tudo mais. Então, vamos entender essa dinâmica. Uma visão de mim que não estava legal, de que eu não era capaz, que eu não era bom. Um comportamento que eu identifiquei que me ajudava a compensar isso.
porque me dava uma sensação de ser bom em alguma coisa, de conquistar coisas e conseguir. E no final, esse mesmo comportamento me impedia de ter uma mudança de visão de que eu era capaz, porque eu tinha notas ruins. Então a gente entende isso como uma estratégia compensatória. Não necessariamente eu estava viciado, dependente de jogos eletrônicos, mas eu estava recorrendo a ele para promover um alívio rápido de uma sensação de incapacidade, mas que, na verdade, alimentava ainda mais a minha sensação de incapacidade. Mas por que esse alívio não é o suficiente pra, tipo, beleza, eu sou bom nisso aqui eu sou ruim, é isso mesmo? É boa pergunta que você fez. Porque, bom, naquela época, eu não tinha muito aquela perspectiva de profissionalização nos games, ainda não tinha esse cenário, aquela coisa toda, né? Hoje em dia, isso aí é algo que motiva muitas pessoas. E a gente pode até voltar nesse assunto mais pra frente. Mas o problema em si, vê se você consegue perceber, não é de que comportamento que está vindo essa sensação de incapacidade que eu tinha, de desvalor e etc. O problema é como que isso estava afetando a minha funcionalidade. O modo como eu agia, o modo como eu funcionava, de modo geral. Porque eu não conseguia obter bons resultados, não é porque eu não era capaz, é porque eu simplesmente não fazia o mínimo. Não estudava, não prestava atenção na aula, eu ficava jogando até tarde e dormia na aula. Mas só que eu não percebia essas coisas. O que eu percebia era, tipo, eu sou ruim, eu não consigo, eu não dou conta. Entendo. Aí o que importa é o que você percebe, né? Exatamente. Na verdade. Quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, a gente quer muito entender qual que é a visão que a pessoa tem de si, do mundo e do futuro. Mundo, a gente inclui ali outras pessoas também. Mundo, outras pessoas e visão de si, visão do mundo e de outras pessoas e do futuro. A minha visão de si ali não estava legal. A minha visão dos outros é que eles eram melhores do que eu. Que eu era inferior a eles. E do futuro é que, tipo, cara, não vou dar certo em nada. E a minha reação é, tipo, aceitar isso. Ah, tá, beleza. Então, não vou nem tentar estudar para essa prova. Uhum. Eu não vou conseguir. E isso aí não necessariamente é funcional. Isso aí não necessariamente estava legal e, beleza, eu senti o alívio ali com os jogos. Porque esse alívio momentâneo que eu sentia nos jogos, ele não resolvia o problema. Ele só me dava um alívio momentâneo, uma sensação momentânea de que estava tudo bem. Só que depois ficava ainda pior. Porque, de fato, eu não tinha feito o mínimo, não tinha estudado, não tinha praticado para ter uma nota legal. Entende? Perfeito, Esse perfeito. que é